Mudanças no Proagro que vieram aí da resolução 5224. Vamos lá, mudança no limite, muito simples de entender. Limite antes do Proagro era 270 mil, agora é 200 mil. O governo está sinalizando cada vez mais, ó, Proagro para agricultor familiar. Então o médio produtor vai ter que ir pro seguro agrícola, muitas vezes vai ficar sem seguro, porque a gente sabe que tem lavoura aí, por exemplo, primeiro ano de soja, depois de pastagem. Proagro cobria, que não vai cobrir mais. Aveia, tem dificuldade de fazer seguro agrícola para aveia, né? Às vezes o produtor faz cobertura de solo com aveia. Então, cada vez mais, gente, você vai ver que o Pronaf é para agricultor familiar. O Proagro deu um prejuízo de 10 bilhões. Por isso que o governo precisava reformular em 2023 prejuízo de 10 bilhões. O governo fez mudanças estruturais. Agora, uma mudança estrutural, além da diminuição do limite, né? Não, como que funcionaria, como que funcionava a questão da vedação no enquadramento? Antes não, né? Essa regra ainda vale até o último dia de junho. Não posso enquadrar no Proagro a operação caso o CPF ou CAR tenha atingido nos últimos 5 anos, então eu olho lá para 1/7/2019, a partir dessa data, se o CAR ou CPF atingiu 6 comunicações de perdas, ou no caso a CAF, quando é um agricultor enquadrado no Pronaf, se atingiu 6 comunicações de perdas, sejam elas deferidas, indeferidas ou em análise, não posso enquadrar no Proagro. A regra cai por terra a partir de 1/7. Como que funciona? Não posso enquadrar no Proagro a operação. E aí tem que cumprir essas. Para ter esse impedimento, tem que cumprir as 3 condições cumulativamente. Quais são esses pontos que devem ser cumpridos para vedar o enquadramento no Proagro? O CPF ou CAR, se estiver vinculado a empreendimento que tiveram comunicações de perdas em pelo menos 3 anos dos últimos 5 anos agrícolas. Então, se nos últimos 5 planos safra, vamos dizer assim, o CPF ou CAR teve no mínimo 3 comunicações de perdas em que houve a solicitação, não posso, é um ponto, tem que cumprir esse ponto. Então vamos fazer um exemplo, o seu João. O seu João, ele teve nos últimos 5 anos agrícolas, ele teve 6 comunicações de perdas. Ele já não poderia entrar pela regra antiga. Vamos fazer o seguinte, então 5. Pela regra antiga, ele poderia enquadrar essa operação no Proagro, porque ele só teve 5. Ele só teve 5 COP, tá? Só que agora não é só o número de COPs, não é só o número de comunicação de perda, tem mais pontos que eu tenho que cumprir para que seja realmente vedado o enquadramento. Então, o seu João, nos últimos 5 anos agrícolas, ele teve 5 comunicações de perdas. Pela regra antiga, enquadrava no Proagro. Pela regra nova, vamos ver mais critérios. Os valores deferidos, ou seja, de operações que foram deferidas, que ele recebeu, né, para o CPF, para o CAR ou para a CAF, nos últimos 5 anos agrícolas anteriores, seja igual ou superior a 60% dos valores enquadrados. Vamos imaginar o seguinte, se a gente olhar todos os valores enquadrados, vamos imaginar que todo ano, vamos imaginar que nos últimos 5 anos agrícolas, todo ano ele fez uma operação de 200 mil reais. Então ele tem ali, foi enquadrado durante esses 5 anos, claro que ele fez custeio, pagou, fez custeio, pagou. Então nos últimos 5 anos houve um enquadramento de 1 milhão de reais. Por quê? Porque todo ano ele pegou 200 mil. Pegou 200 mil, quitou, pegou 200 mil, quitou. E foi fazendo assim, certo? No caso do seu João. Então, ou seja, o que foi enquadrado nos últimos 5 anos foi 1 milhão de reais, tá? E aí os valores que foram deferidos, porque lembra que ele teve 5 comunicações de perdas? Os valores deferidos para ele foram iguais a 500 mil. O que ele recebeu de indenização foi 500 mil. Vamos imaginar que ele recebeu a indenização de 3 comunicações de perdas que ele fez. Uma 200, outra 200, outra 100 mil reais. Claro que é continho de padeiro que eu tô fazendo, né? Vamos imaginar o mundo perfeito, né? Que ele não é assim, ele enquadrou 200, recebe 200, tem os descontos. Mas só para você entender. Então foi enquadrado 1 milhão, as indenizações dele. Ele teve 5 comunicações de perdas, só foi deferida 3, ele recebeu 500 mil. Então, esse critério aqui, tá? Ele está impedido de enquadrar, por quê? Porque ele teve mais de 3. Ele teve 5 comunicações de perdas nos últimos anos agrícolas, nos últimos 5 anos agrícolas. Tá, só que não é só esse ponto que a gente tem que observar. Esse ponto aqui, veja bem, ele teve 50%. Os valores deferidos para o CPF é igual a 50% dos valores enquadrados. Então, ou seja,
ele cumpriu esse ponto aqui e foi, posso dizer assim, já começou a travar ele. Só que lembra que tem que travar nos 3 pontos? Esse ponto aqui não travou ele. Então eu poderia enquadrar essa operação no Proagro, tá? Agora vamos imaginar outra situação. Em vez de receber 500 mil, ele recebeu 700 mil de indenização se a gente olhar os últimos 5 anos agrícolas. E se você tiver dúvida, pessoal, deixa aqui nos comentários. Ou seja, travou no ponto 1, agora travou no ponto 2, porque agora nos últimos 5 anos ele recebeu 700 mil, passou dos 60%, certo? Agora vamos ver o ponto 3 se vai travar mesmo. A soma dos valores indenizados para o CPF, para o CAR ou para a CAF nos últimos 5 anos agrícolas foi igual ou superior a 250 mil? Os valores foram indenizados que ele recebeu. Foi. Quanto que ele recebeu? 700 mil reais. Então, foi maior que 250 ou não? Foi maior que 250. Travou ele aqui também. Cumpriu as 3 condições, ele está impedido de acessar o Proagro. Lembra? Agora, eu tenho esses 3 pontos aqui, que se o produtor travar no primeiro ponto, e não travar no segundo e terceiro, consegue acessar Proagro. Travou no primeiro e no terceiro, não travou no segundo, consegue acessar Proagro. Travou no segundo e terceiro, não travou no primeiro, consegue acessar Proagro. Agora, se travar nos 3, não consegue enquadrar a operação no Proagro, tá? Lembrando, pessoal, quando a gente fala de comunicações de perdas, não são contabilizadas as comunicações de perdas realizadas em municípios do Rio Grande do Sul. COPs, né, comunicações de perdas feitas entre 30/4/2024 e 30/6/2024, beleza? Mais uma mudança, ajuste nos limites de cobertura. Mas antes de te falar, eu quero te falar o seguinte, sabia que tem uma certificação em Proagro chamada FBB 410 e ela atesta que você domina esse produto, que é complexo. E você que trabalha numa instituição que tem Proagro, a minha opinião, é um diferencial no seu currículo. E isso ajuda a construir sua autoridade. Claro que uma certificação não promove ninguém, mas ela ajuda a construir sua autoridade. Você tem uma certificação. Então, você trabalha com Proagro. Cara, você tem que ter uma certificação em Proagro. Entendeu? Então, a certificação em Proagro, chamada FBB 410. E eu tenho preparatória para essa certificação. Inclusive, estou atualizando as aulas agora. Então, você tem ali apostila em PDF, uma comunidade de networking para te ajudar, suporte diretamente comigo. Eu falo de legislação. Aqui no módulo principal eu trago todas as aulas sobre o Proagro. Você tem simulado de questões de prova, entendeu? Tem caderno de questões em PDF, tudo para te ajudar. Você recebe o nosso quando você termina aqui, você está pronto para se certificar, tá? Você está pronto para ir lá e fazer a prova da FBB 410. Então, minha opinião, um diferencial para quem atua no Proagro, tá? Vamos lá, ajuste nos limites, e eu vou deixar aqui embaixo, fixado, a página. Vou deixar fixado aqui o link direto do WhatsApp da Camila, do nosso comercial, para você tirar mais informações a respeito do preparatório FBB 420. Conversa com o nosso time aqui no WhatsApp. Ajuste nos limites de cobertura. Como que era antes, pessoal? Eu sei que às vezes a primeira vez que você está vendo esse vídeo pode parecer complexo. E eu vou dizer, é complexo mesmo, tá? As mudanças assim. Se for necessário, revisa o conteúdo, certo? Vou deixar um link também para você baixar essa apresentação em PDF, tá? Como que era antes? Não sei se você conhece o aplicativo de zoneamento do ZARC, o aplicativo Plantio Certo, tem lá as faixas de probabilidade de perda. Tem umas faixas lá de perda 20%, 30%, 40%. Como que era antes? A cobertura era de até 85% quando o empreendimento... Primeiro, deixa eu deixar claro esse ponto. Vamos imaginar uma operação de 100 mil reais. Uma operação de 100 mil, não sei se você lembra. Vamos imaginar que o produtor perdeu tudo. 100 mil, ele já não recebia 100 mil. Vamos imaginar que ele perdeu tudo e que não pediu nota. Já tem uma franquia de 5 mil reais. Então, ele recebia só 95 mil. Uma situação simples que ele perdeu tudo, a instituição não pediu nota e ele recebia, então, ele enquadrou na operação 100 mil, já recebia 95. Como se fosse a franquia. Desses 95, como que era a regra antes? A cobertura era de até 85% desse valor para empreendimentos enquadrados a partir de 2 de janeiro de 2025 na faixa de 20% de perdas lá do zoneamento agrícola. Isso aqui eu ensino nas minhas aulas, né? Olhar lá no zoneamento agrícola e tal. E também era de até 85% desse valor aqui para empreendimento não zoneado enquadrado com lado de ATER.
Caso o produtor plante no risco de 30% no zonamento agrícola, a cobertura caía para 75% desse valor. E se ele plantasse no risco de 40% no zonamento agrícola, caía para 50% desse valor. Então, o cara ia receber 95, vai dar 47,5, né? 95 mil. Se plantasse na faixa de risco de 40% dos ARC, o cara ia receber 45 mil. Como que mudou? A regra mudou. Agora ficou melhor a regra, tá? Por quê? Não haverá ajuste no limite, então esses 95 mil. O produtor vai receber, claro que é um exemplo hipotético, o produtor vai receber esses 95 mil, caso ele tenha plantado na faixa de risco de 20%, ou, se for um empreendimento não zoneado, que foi enquadrado no Proagro com laudo de ATER. Quem plantar no risco de 30%, que antes tinha um desconto aí de, ele recebia apenas 75% do valor apurado, agora vai diminuir só 5%. A cobertura devida. E se ele plantar no risco de 40%, vai diminuir só 10%. Ou seja, 10%, vamos colocar aqui 95 mil, diminuiria 9,5. O cara vai receber 86,5, 85,5. Nessa regra antiga, ele ia receber 47,5, né? Que a gente fez o cálculo. Então, olha pra você ver a diferença. Ficou bom. Nesse ponto melhorou, né? Ajuste nos limites de cobertura de acordo com a alíquota de equilíbrio. Tem lá a tal da alíquota de equilíbrio. Veja bem, era muito severo o ajuste, tá? Isso aqui eu coloquei, não é na resolução não, tá? Se a alíquota de equilíbrio fosse maior ou igual a 40% e menor que 60%, o produtor tinha um desconto de 20% em cima da cobertura devida. E se a alíquota de equilíbrio fosse igual ou superior a 60%, ele tinha um desconto de 30 pontos percentuais em cima do valor devido. Então, ele poderia... vamos imaginar a seguinte situação. Se ele plantasse na época azul, os 95 mil, ele ia receber 50% antes, e depois, se a alíquota de equilíbrio para o município fosse de 61%, ele ia receber ainda ia descontar dos 47,5%, mais 30%. Então, era muito severo o ajuste. Como que ficou agora? Agora a gente tem uma tabela, vai ter uma tabela lá no MCR, a partir de 1/7. A alíquota de equilíbrio, vamos colocar aqui, ó. A alíquota de equilíbrio maior ou igual a 40%. Vamos pegar aqui de 40 a 44,9. Veja bem, agora a gente mudamos essa tabela. De 40 a 44,9 a alíquota de equilíbrio. Ele iria ter um desconto de 20%. Agora o percentual passa a pontos percentuais de redução da cobertura devida, passa a ser 40%. Olha pra você ver. Nesse ponto, a gente melhorou. Nesse ponto, ficou pior. Olha pra você ver um caso agora. Vamos imaginar que a alíquota de equilíbrio seja superior a 60%. Sabe qual que vai ser o ajuste para menos da cobertura devida para ele? 60%. E antes era 30%. Então, ou seja, penalizou. Sabe o que acontece a alíquota de equilíbrio? Ela vai penalizar regiões onde tem alto índice de sinistralidade. É isso que acontece com a alíquota de equilíbrio. Por que a alíquota de equilíbrio é acima de 60%? Porque se olhar o que foi enquadrado no passado, os limites de cobertura, tem muita indenização naquela região para aquele enquadramento, para aquele produto. Então, ou seja, aonde tem muita indenização, consequentemente o risco é maior. Consequentemente, minha opinião, eles estão desincentivando o produtor a trabalhar com aquela cultura naquela região. É como se o governo, minha opinião, tá? Opinião é igual o Ricardo Coelho fala, cada um tem a sua. Concordar é opcional, refletir é urgente. Na minha opinião, é como se o governo falasse o seguinte: cara, o índice de sinistralidade aí é muito alto, tu continua plantando arroz aí nessa região, e uma sinistralidade alta, faz Proagro, usa o Proagro, não tem como, então pare de plantar nessa região o arroz, porque olha o índice de sinistralidade. Porque veja bem, gente, quem que vai plantar uma cultura, eu vou até lá no MCR para você, plantar uma cultura onde ele vai ter um ajuste depois na cobertura de 60% para menos. Quem que vai fazer isso? Isso vai desincentivar o cara a plantar ou vai desincentivar ele a financiar, porque ele vai falar o seguinte: mas se financiar eu tenho que enquadrar no Proagro, então eu não vou financiar mais, vou fazer aqui do bolso. Pode pressionar a margem do produtor, o cara daí não vai ter o financiamento. Ou será que ele vai recorrer a outras formas de crédito, né, que podem pesar mais no bolso dele? Tem essa alíquota de equilíbrio, tá aqui, ó. Vou abrir o MCR contigo. MCR 12 alíquotas. Você fala assim: professor, mas tem alíquota de equilíbrio superior a 60%? Claro que tem, vamos dar um exemplo. Quer dizer, vamos olhar aqui, né? Ó, milho safrinha em Francisco Beltrão. Olha para você ver a alíquota de equilíbrio em Francisco Beltrão, 65,98%.
Veja bem, então o produtor falou o seguinte, meu, deixa eu voltar na apresentação, lá é 65%, né? Milho Safrinha Francisco Beltrão. O produtor vai falar o seguinte, mas peraí, se eu plantar, fizer um custeio de milho safrinho Francisco Beltrão, onde a alíquota de equilíbrio passa de 60%, e se eu, vamos imaginar que eu perca tudo, passa a máquina, perdi tudo, a minha indenização vai ser reduzida em 60%. Veja bem, pontos percentuais de redução sobre o valor obtido. Então veja bem, tá? Vamos lá, mais um ponto. Risco apurado, tá? Esse risco apurado aqui, pessoal, não há. Eu estou conversando com as instituições financeiras e hoje, uma semana, uns 3, 4 dias depois de sair a resolução CMN, a resolução ela trouxe a questão do risco apurado, tá? Mais um ponto importante. Esse risco apurado seria para beneficiar o produtor. Mas essa fórmula do risco apurado que eu vou trazer para você, as instituições ainda não conseguiram definir com clareza, eles ainda estão se conversando, as centrais estão se conversando, as instituições. Então hoje conversei com várias instituições, ainda não há claro se é desse jeito que eu vou te passar, tá? Mas eu já vou te passar, conversei com algumas instituições, depois lá no grupo do WhatsApp dos alunos eu vou mantendo o pessoal informado, tá? Como que funciona o risco apurado? Esse aqui foi o meu entendimento e foi um entendimento semelhante de alguns profissionais do mercado financeiro também, mas a gente ainda está se conversando para ver se realmente é isso mesmo. Porque lá na resolução, o que ela traz? A questão do risco apurado. É uma nova métrica para avaliar o comportamento histórico do produtor rural, CPF, Educar no Proagro. Essa métrica será usada para beneficiar ou penalizar o produtor no cálculo da cobertura ou da alíquota adicional. O risco apurado é resultado da relação entre valores deferido e enquadrado, conforme fórmula de cálculo estabelecida pelo Banco Central. A questão é, não tá muito claro qual que é essa fórmula, certo? Por que o Banco Central colocou assim na resolução? Porque isso dá liberdade para que ele mude a fórmula quando ele bem entender, sem necessidade de uma nova resolução, tá? Mas assim que eu tiver novidade para saber se é realmente desse jeito a fórmula, eu te aviso. Mas, aparentemente, lendo, joguei no GPT, joguei no Cloud, joguei no DeepSeek, o entendimento, e conversei com outros profissionais, há uma semelhança no entendimento, tá? Que o risco apurado é. Claro que depois a gente tem vou aguardar aí os bate-papos com demais instituições para a gente chegar num consenso comum para você. Aguardar orientações do Banco Central também. O risco apurado, no meu entendimento, e das IAs que eu joguei. Valor deferido, que é o valor indenizado que ele recebeu. Então lembra o caso lá do José que recebeu 400 mil e ele enquadrou 1 milhão de reais? Então o risco dele é 70%. É só você dividir, tá? Vai dar 70%. Beleza? Então o risco dele é 70%. Valor enquadrado, todas as operações enquadradas no Proagro nos últimos 5 anos. Valor deferido, nos últimos 5 anos, quanto que ele recebeu? Então nos últimos 5 anos ele recebeu 700k, que é 700 mil, e enquadrou um total de 1 milhão, tá? E vai dar o percentual. Então eu peguei um exemplo aqui. Mais um outro exemplo. Valor enquadrado do Proagro nos últimos 5 anos, 500 mil, foi indenizado 175 mil. Só você dividir 175 por 500, risco apurado do produtor aqui, que é um outro produtor, 35%. Se o risco apurado for menor que a alíquota de adicional, seja Proagro ou Proagro mais, o produtor ganha um bônus. 20% a mais na cobertura, só vale para enquadramentos a partir de 1/7. E também 50%, menos 50%, ele paga menos na alíquota de adicional. Válido para enquadramento a partir de 1/10 de 2025. Tá? Daí você fala assim, professor, mas aí tá difícil, né? Porque geralmente quem acessa o Proagro acaba usando. Nem todo mundo, né? Mas, nesse caso, vamos imaginar assim, 35%. Qual que é a alíquota de adicional? A gente não tem alíquota de 35%. Então, geral, vamos ver as alíquotas lá no site, tá? Vou pegar para você, ó. Vamos pegar a alíquota do Proagro tradicional. Vamos pegar o mais, porque o tradicional, o médio produtor, não vai querer mais acessar Proagro. Vamos pegar o Proagro mais. Ó, as alíquotas em torno de 10, 7,9, 11, 12, 7. Então, o produtor teria que realmente ter esse risco apurado menor que 10% para ele poder receber esses benefícios. É realmente para o cara que enquadrou no Proagro as operações nos últimos 5 anos e não usou. É só esse cara que vai se beneficiar. Se o cara acabou usando aí, o risco dele com certeza superior à alíquota e esse, posso dizer, esse ponto da resolução não vai servir para nada para ele. Você entendeu essa lógica? Então, professor, mas e agora? Isso ficou bom ou ruim para o produtor? Eu acho que foi muito complexa a regra, tá?
Eu dei um exemplo assim, pessoal, o que vai ser contabilizado para apurar para o risco de cálculo, tá? Eu dei um exemplo. Vai olhar o CPF e o CAR do imóvel, tá? Vamos imaginar que para o CPF deu 5%. Vamos imaginar, no meu CPF deu 5%, se olhar valor enquadrado e valor que eu recebi. Só que para o CAR, porque aqui no CAR eu tenho, por exemplo, já peguei que você tem o nome da minha esposa, tá dando 25%. Se enquadrou 1 milhão, eu recebi 250 mil de indenização, o risco é 25%. Não recebo benefício. Não recebo esses benefícios aqui. 20% na cobertura, menos 50% na alíquota de adicional. Então eu acho que ficou muito mais. Ficou meio bagunçada a norma assim, dos produtores, entendeu? Vai precisar de muito ajuste sistêmico para deixar isso muito claro antes de contratar a operação. Certo? E temos mais uma última mudança, remuneração no perito. Ele recebia 1%, sendo no mínimo 1.350 e no máximo 1.350 e no mínimo R$330. E se tivesse que fazer 2 visitas, ou seja, uma preliminar e uma na fase da colheita, recebia R$80. Agora ele continua máximo 1%, né? Limitada a 1.350 e o mínimo R$330. Só que daí, em caso de 2 visitas, o acréscimo sai de 80 para R$124. Mudança quase nada, né? Vamos falar a verdade. Beleza? Mas, pessoal, resolvi fazer esse vídeo aí para vocês. Tem esse ponto do risco apurado que a gente, hoje, dia 9 de junho, ainda estamos discutindo. Tendo novidades, eu trago para você. Se necessário, trago num comentário fixado aqui também. E se você quiser se preparar, entender de crédito rural, se preparar para a certificação em Proagro, para a certificação em crédito rural da Febraban, porque a Febraban tem a FBB 410, a FBB 420, vem com a gente, que a gente tá aqui para te ajudar a passar nessa prova, beleza? Deixa um comentário só para saber que você passou por aqui e um grande abraço.